Com um projeto quase tão relevante quanto Saíra, agora a Taesa está trazendo esse comunicado ao mercado para falar sobre a Nanaí e que teve um marco importante que acabou de acontecer. E será mesmo que tem oportunidades a respeito da Maxium? Afinal, o mercado já começa a considerar que sim, por conta da corrida de carros elétricos com uma potencial valorização de 40% nas ações. Mas vamos entender isso aqui. E por falar em oportunidades, a Irani acabou de divulgar que ela está avaliando a implementação de um novo ciclo de investimentos. E é claro que isso pode impactar os dividendos também. E novamente, no setor de oportunidades, temos que as taxas do Tesouro Direto, ou seja, a renda fixa, superou a sua máxima dos últimos 12 meses, com taxas elevadíssimas muito interessantes para os investidores. É claro que isso tem um peso para a economia, tema também que vai ser discutido nesse vídeo aqui. Mas ainda, a parceria entre o Banco do Brasil e a Americanas que está chegando ao fim. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar com esse assunto importantíssimo, porque ele não envolve apenas investimentos na Bolsa de Valores, e neste caso aqui, claro, na renda fixa, através do Tesouro Direto, que é um título do governo federal, em que as taxas são combinadas na contratação dele até o vencimento. Sendo que ainda por cima eles oferecem liquidez para os seus investidores, mas para quem resolve encerrar sua posição antes do vencimento do título, apesar de ser possível, tem questões importantes que precisam ser compreendidas. E eu vou mencionar algumas delas aqui. Mas primeiro vamos entender essa história dessas taxas do Tesouro Direto, renovando máxima em 12 meses. E a questão aqui é exatamente essa. Nos últimos meses, o título da inflação do governo federal, como Tesouro IPCA+, se tornaram uma das preferências dos analistas e gestores de mercado. Atualmente, o Tesouro IPCA mais 2035 oferece um juro real de 6,26% no seu vencimento. O maior percentual, inclusive, observado nos últimos 12 meses. Mas a verdade é que se viermos diretamente no site do Tesouro Direto, ou seja, fonte oficial da informação, vamos ver aqueles que estão atrelados à Selic, os pré-fixados e também os atrelados à inflação. No caso do informado pela matéria, o Tesouro IPCA mais 2035. Se a gente clicar aqui em ver detalhes e simular, fica fácil de perceber que realmente a taxa está elevadíssima, mas nos últimos 30 dias. Se clicarmos aqui em todos os anos, ele até demora um pouquinho para carregar, como vocês viram, mas podemos ver que desde o ano de 2011, no dia 1º de janeiro, a taxa realmente ficou elevadíssima, muito acima da média que veio acontecendo historicamente. É verdade que no ano de 2016, a taxa passou bastante disso. Ela chegou até 7,8% no dia 22 de janeiro de 2016. Ainda assim, recentemente, ou seja, no ano de 2020, a taxa estava 2,87%. No início do ano de 2023, a taxa chegou a ficar mais elevada, batendo 6,44% no dia 2 de fevereiro de 2023, mas sem dúvida nenhuma, no último ano, essa é a taxa mais elevada que se tem. E só para entender o elemento que está sendo discutido aqui, o Tesouro IPCA é um título do governo federal que basicamente quando você investe nesse título de renda fixa, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo federal. E isso serve para qualquer uma das três categorias aqui, Selic, pré-fixado e inflação. No caso deste da inflação, que está sendo discutido na matéria, ele está pagando 6,26% ao ano, mas não é apenas isso. Qualquer coisa que a inflação for registrada no IPCA, ele também vai te pagar. Nesse caso, é um título pós-fixado, mas a taxa é conhecida no momento da contratação. Que taxas são essas? Bem, 6,26% no caso do título que vence no ano de 2035, e a outra taxa, que é a pós-fixada, é a taxa da inflação, considerando o índice de preços para o consumidor amplo, ou seja, o IPCA. E isso não é tudo. Se viermos no pré-fixado, podemos observar algo semelhante. Vamos ver aqui, por exemplo, de 2031, e se clicarmos em detalhes, vamos ver novamente. Se considerarmos aqui todos os anos, que neste caso esse título foi lançado em fevereiro de 2024, ele também está com a taxa mais elevada no momento. Aqui, chegando aos 12,19%. E aí você pode estar se perguntando, mas Alex, o que isso tem a ver com investimento na renda variável? E a resposta é tudo e nada. Para os investidores que se colocarem numa ilha, ou seja, não estão interessadas em conhecer a renda fixa, por exemplo, não vai afetar em absolutamente nada nos seus próprios investimentos, exceto pelo fato que isso aqui tira investidores da Bolsa de Valores para a renda variável. Afinal de contas, o investidor consegue receber mais de 1% ao mês sem nenhum risco, exceto o próprio risco soberano. Ou seja, o Brasil dá um calote em quem está investindo no título do Tesouro Direto.
Elemento esse que podemos dizer que é praticamente inexistente esse risco. Por isso também é tão utilizado na renda fixa, especialmente da Selic, para fazer composição de reserva de oportunidade ou reserva de emergência. Até porque esses títulos têm liquidez diária. Agora tem um alerta. Muita gente falha no entendimento de que existe marcação ao mercado. Então, para aqueles que querem vender o título antes do vencimento, precisa considerar que se essa taxa aqui aumenta em relação à taxa que você investiu, certamente você vai perder dinheiro se liquidar antes da hora. Afinal, se o mercado estiver pagando uma taxa superior à taxa que você contratou no seu título, o seu título está valendo menos. Logo, você vai perder dinheiro se vender antes do prazo. E por que então eu falei do Tesouro Selic para reserva de emergência e oportunidade ao invés de falar do pré-fixado e da inflação? Bem, porque o Tesouro Selic ele tem uma taxa muito menor, ou seja, ele paga a Selic mais essa taxa aqui. A Selic aos 10,50% ao ano, mais essa taxa aqui, que para o ano de 2029 é de 0,15%. Então é uma taxa realmente muito pequena. E assim a marcação ao mercado no Tesouro Selic praticamente não existe. É lógico que existe muito a se falar sobre esse assunto. E se vocês quiserem um vídeo especializado para falar de renda fixa, como utilizá-la de maneira correta, os seus investimentos, até mesmo na Bolsa de Valores, deixe nos comentários abaixo para entender que esse conteúdo é relevante para você. Mas eu fiz esse escape justamente para chamar a atenção de como isso pode afetar os seus investimentos como acionistas de empresas. E também para observarmos o que já aconteceu no passado, e este é o ponto que eu vou comentar agora. Afinal, essas matérias estão inundando o mercado a respeito das taxas do Tesouro Direto. E é por isso que eu precisava fazer esses alertas que eu também fiz, não só do histórico, mas também de como realmente consegue se perder dinheiro na renda fixa. O ponto agora é entender o cenário econômico. Considerando a taxa Selic e a inflação, no início do ano, com os cortes na taxa básica de juros, ou seja, Selic, e a melhora na expectativa da inflação, o mercado previu uma queda nos rendimentos do Tesouro Direto, especialmente ao Tesouro Direto IPCA mais 2035. Agora, o cenário atual mudou. Atualmente, as projeções apontam para uma taxa de juros em 2 dígitos, e isso para o final do ano de 2024, ou seja, uma piora no cenário fiscal e na meta de inflação no país, além dos atrasos dos cortes de juros nos Estados Unidos, que acabam afetando o mundo inteiro. E esses fatores fizeram com que a curva de juros ficasse ainda maior, influenciando os rendimentos do Tesouro Direto. E isso trouxe uma mudança de mentalidade dos investidores. A dúvida agora é, será que as taxas não vão continuar subindo e alcançar os patamares de juros real de mais de 7%? Afinal de contas, eu mostrei isso nesse gráfico aqui. Algo totalmente possível, porque historicamente isso já aconteceu. E agora, estamos vendo essas questões voltadas à meta fiscal, ou seja, a meta de inflação do país, que já foi perdida, já foi inclusive assumida pelo Ministério da Fazenda, e o Banco Central vai ser obrigado a considerar isso para as novas definições da taxa Selic, seja manutenção, aumento ou queda da taxa Selic. A expectativa do Banco Central, nos relatórios Focus, ou seja, nas expectativas para o Copom, ou seja, o Comitê de Política Monetária, era de reduzir a taxa Selic até 9,25% no final do ano de 2024. As apostas já estão crescendo que o Banco Central vai pausar esse corte de juros, mantendo a taxa Selic nos 10,5% até o final do ano. E nem faz tanto tempo que eu comentei sobre isso, que realmente o cenário estava ingrato para fazer novos cortes da taxa Selic, mas eu mencionei isso quando estava em 10,75%. Agora, de fato, a pressão sobre o Copom e o Banco Central e até mesmo a política monetária do país se agravou, o que pode realmente fazer com que o Copom repense a respeito desses cortes. Com a inflação acima da meta, o remédio amargo que é possível tomar para controlar a inflação é justamente o aumento da taxa Selic. Por um lado, tem o benefício de frear a inflação, mas por outro lado, reduz a circulação do dinheiro porque o crédito fica mais caro. E ainda por cima, para quem é investidor da Bolsa de Valores, com taxas mais altas, é claro que diminui a atratividade nas ações. Muitos investidores vão simplesmente chegar à conclusão que é melhor colocar o dinheiro na renda fixa e não correr riscos, ao invés de colocar o dinheiro na renda variável correndo riscos. É óbvio que aí tem uma discussão muito ampla, mas essa discussão eu não vou fazer nesse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo. E novamente, eu reforço, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado sobre o assunto, renda fixa, tesouro direto e economia de uma maneira geral, é só deixar nos comentários abaixo. O próprio Itaú avalia que não há mais espaço para cortes adicionais da Selic. A última decisão, inclusive, quando a taxa foi reduzida de 10,75% para 10,5%, adicionou volatilidade no mercado, principalmente em razão da divisão dos votos. Então, se o Copom insistir em fazer um novo corte de juros, isso aumenta ainda mais a possibilidade de vermos a taxa relacionada ao Tesouro Direto e IPCA+, chegando aos 7%. A dúvida agora é se as taxas de juros reais podem realmente continuar subindo e alcançar esses 7%. Caso isso aconteça, investidores que compraram os papéis
IPCA mais 6%, podem ser prejudicados pela marcação a mercado negativa dos títulos, exatamente como eu vim explicando ao longo desse vídeo, e é um grande alerta que eu estou fazendo aqui para a nossa comunidade, que pode já estar de olho nessas matérias e tentando vislumbrar uma maneira mais rápida de fazer dinheiro. Então, em resumo, o aumento das taxas do Tesouro IPCA+, ou até mesmo do pré-fixado, representa tanto uma oportunidade quanto um risco para os investidores. No caso do IPCA, com o juro real de 6% ou mais, esses títulos são realmente muito atraentes. Mas é importante sempre estar ciente dos riscos da marcação a mercado e das incertezas econômicas. Analisar o cenário macroeconômico e as previsões do Copom através do relatório Focus é essencial para tomar boas decisões. E você, o que você pensa sobre isso? Deixe nos comentários abaixo. Agora vamos falar sobre a Taesa, porque ela trouxe esse comunicado ao mercado no dia 10 de junho de 2024. E nele ela anunciou que o Instituto Água e Terra da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Paraná concedeu a licença de instalação para o trecho dessa concessão aqui, que é o de Ananaí. O comprimento da linha de transmissão impressiona, de 363 quilômetros, considerando 4 subestações ao longo do percurso. E a obtenção dessa licença de instalação é um marco importantíssimo, porque ele sinaliza a autorização para iniciar as obras no trecho especificado. E o projeto Ananaí, ele faz parte de uma concessão Ananaí Transmissora de Energia S.A., que foi obtida pelo leilão de transmissão de número 2 de 2021, realizado em dezembro do ano de 2021, sendo que nele é esperado uma RAP total de R$ 166 milhões para o ciclo 2023-2024, adicionado pelo PIS e COFINS, e ainda com o CAPEX da ANEEL, que é o maior dos projetos em construção da Taesa, atualmente pelo menos, de R$ 1,750 bilhões. Ou seja, o projeto Ananaí, em termos de RAP, é quase tão relevante quanto o cálculo que eu fiz no último Fique Preparado da Taesa, que eu trouxe há pouco mais de 2 semanas atrás. É um vídeo um pouco mais longo, mas eu recomendo muito se você tem interesse de investir na companhia ou já é acionista, porque aqui eu cubro todos os aspectos relacionados aos lucros, aos dividendos, preço teto e perspectivas futuras. Então, apesar de ser uma RAP muito próxima de Saíra, o CAPEX da ANEEL é o maior de todos os projetos em andamento da companhia. A diferença é que Saíra já está perto de ser concluída, e a Ananaí tem cerca de 20 e poucos por cento da sua obra. Como foi dito, esse aqui é um marco importantíssimo porque a empresa acabou de obter a licença de instalação. Atualmente, a Taesa, TAE11, que são as ações e-unit da companhia, ou seja, uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, nessa cotação dos R$ 33,59, está caindo 3,36% nos últimos 12 meses. O PL ficando cada vez mais barato, 8,54%, e um PVP que mostra que a empresa está 64% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield atual passando dos 11%, o que pode ser um sinal de oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. Seria inclusive interessante que você deixasse nos comentários abaixo o que você pensa sobre a Taesa, se você tem ela na sua carteira e se você está investindo nela neste momento. Afinal, tem muitos especialistas também falando sobre os dividendos da Taesa, porque agora que eles aumentaram para 11%, já tem gente falando que os dividendos vão aumentar novamente. Mas quando estava a 6%, era difícil achar alguém que não falasse que os dividendos iriam secar e até mesmo que a Taesa poderia quebrar. Agora vamos falar sobre a Maxion, que é uma das maiores fabricantes de autopeças do Brasil, e ela está posicionada para se beneficiar de 2 mudanças significativas na indústria global de veículos elétricos. Alguns analistas estão prevendo uma valorização de 40% das ações, mas com recomendação ainda neutra. Como pode isso? Bem, os analistas do Bradesco BBI consideram que a empresa está melhor posicionada para se beneficiar de 2 mudanças recentes nessa corrida global dos veículos elétricos, como eu mencionei. A primeira delas é a queda nos preços dos veículos elétricos, que deve levar a uma substituição de rodas de alumínio por aço por fabricantes de itens para as montadoras. A segunda é o estímulo para a produção local em meio a movimentos para barrar a importação de carros elétricos da China, movimento também visto no Brasil com o aumento das alíquotas do imposto de importação. E sim, esse movimento aqui de aumento dos impostos não foi somente no Brasil não. Outros países pelo mundo fizeram esse primeiro, inclusive. De acordo com os analistas do Bradesco BBI, eles informaram no relatório: aumentar a tarifa de importação para bloquear o fluxo de carros elétricos chineses globalmente deve estimular a produção local e desenvolver fornecedores como a Maxion. Ainda assim, o Bradesco BBI não está recomendando compra não. Ele apenas diz que o preço-alvo é de R$ 15 no ano de 2024 e, pasmem, com uma valorização potencial de 40%. Qual é o código da ação? MYPK3. Nessa cotação dos R$ 10,71, ela desvaloriza 17,62%. O PL está elevado,
de 16,91. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que uma empresa está sendo precificada no mercado com base na sua capacidade de geração de lucros. Sendo que o benchmark de mercado é uma empresa com bons fundamentos, com PL de até 15 vezes. Mas notem aqui, o PVP da empresa não deixa dúvida nenhuma, ela está 60% abaixo do seu valor patrimonial. E é claro, ela não prioriza o pagamento de dividendos, até porque esse PL já indica que existem questões relacionadas aos seus lucros atualmente. Então, cenário tentador, queda das cotações, potencial aumento de lucros e potencial discrepância, ou seja, uma divergência entre queda das cotações e possibilidade de aumento de lucros. Dependendo do seu perfil de investidor, esta aqui pode ser uma oportunidade. E se você achar que faz sentido, deixe nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse um vídeo dedicado para a gente explorar e fazer o raio-x da Maxion e observarmos também as perspectivas futuras. E agora vamos falar da Irani, porque ela está avaliando a implementação de um novo ciclo de investimentos. Essa é uma redação recente do dia 10 de junho. Tão recente que foi junto com esse fato relevante de esclarecimento sobre notícia publicada. E notem só, o Estadão Broadcast Plus, no dia 7 de junho de 2024, ele trouxe, exclusivo, Irani prepara novo ciclo de investimento para expansão no mercado de embalagens. E a companhia informou, a esse respeito, a companhia esclarece que está avaliando a implementação de um novo ciclo de investimentos nomeado Plataforma Nels, cujo objetivo é a expansão da base florestal, da produção da celulose de fibra longa, da produção de papel para embalagens e da capacidade de produção de papelão ondulado. Ao final do ciclo, a companhia almeja atingir a terceira posição no ranking nacional dos produtores de embalagem de papelão ondulado. E nesse caminho, ela está avaliando aqui as alternativas para financiamento, sendo que essa plataforma Nels está em fase de estudos internos e depende da aprovação do Conselho de Administração, ou seja, a alta gestão da companhia, para que ela possa ser implementada. Reforçando, os objetivos da Irani são dois: expansão da produção, ou seja, através da plataforma Nels, tem como meta aumentar a capacidade de produção da Irani em várias frentes, incluindo celulose de fibra longa e papelão ondulado, inclusive para alcançar o segundo objetivo, que é o ranking nacional. Com a implementação desse projeto, a Irani almeja alcançar a terceira posição no ranking nacional dos produtores de embalagens de papelão ondulado. E é claro que isso traz impactos positivos e negativos para os acionistas. Do lado positivo, temos o aumento da capacidade produtiva, que, é claro, deixa a empresa mais competitiva, tornando ela também mais significativa no mercado doméstico. A melhoria da competitividade, porque alcançar a terceira posição no ranking nacional pode fortalecer a posição do mercado da Irani, aumentando sua competitividade e fortalecendo sua marca. E terceiro, que é a inovação e crescimento, ou seja, um novo ciclo de investimentos demonstra o compromisso da Irani com a inovação e o crescimento sustentável. Afinal de contas, a maioria dos investidores que almejam crescimento de patrimônio querem investir em empresas que querem crescer forte, e a Irani parece que está com esse apetite. Agora, tem um lado negativo também: dependência da aprovação, ou seja, está dependendo do Conselho de Administração e também da obtenção de fontes de financiamento para esse grande projeto que ela pretende fazer. E é um fato, não adianta ter romantismo com a empresa que está crescendo. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta esperar um dividend yield elevado como esse aqui, de praticamente 9%, ainda por cima com uma valorização de 3,75%, porque recentemente as cotações caíram forte no mercado, elas estavam acima dos R$ 12 e elas vieram abaixo justamente com os resultados do quarto trimestre do ano de 2023, desanimando o mercado porque houve uma ligeira queda aqui no dividend yield, que estava bem mais elevado do que os 9% atuais. Então, com a empresa investindo pesado, com financiamentos, é claro que o dividend yield não pode ficar elevado também. E aí é que está o romantismo que eu falei: o dinheiro não se multiplica sozinho. Existe a destinação do lucro líquido da companhia, e que pode ser revertido em dividendos ou investimento na própria empresa. Atualmente, aos R$ 8,27, o PL da companhia é muito bom, muito descontado, de 5,81, sem dúvida nenhuma, o menor do seu segmento de papel e celulose, 5,81, sendo que a média do segmento de 8,38. Além disso, se observarmos os últimos 10 anos, esse não é o menor PL. No ano de 2022, foi de 5,10, e apenas no ano de 2020 até o momento atual, esse é o segundo menor PL, indicando realmente um potencial desconto da companhia. Até porque, como eu já tinha informado aqui no canal, no ano de 2020, a empresa se reinventou, por assim dizer. A empresa mudou sua governança e sua forma de enxergar os acionistas também, buscando se tornar mais atrativa em termos de pagamento de dividendos também. E o Banco do Brasil? Bem, a parceria entre o Banco do Brasil e a Americanas com o app AME chegou ao fim, onde o Banco do Brasil vai encerrar a parceria com a Americanas para a emissão de cartões. Essa parceria estava prevista para durar até o ano de 2030,
mas foi rompida agora. Essa decisão afetou diretamente a emissão de cartões de crédito vinculados à AME Digital, que é o aplicativo da Americanas, com programa de pontos e muito mais, cashback e outros benefícios para quem o usa, inclusive a própria fintech ligada à Americanas. No último relatório financeiro, que a AME teve uma receita de 198 milhões de reais nos primeiros 9 meses do ano passado, o que representa uma queda de 63,8% em relação ao mesmo período do ano de 2022, resultado difícil para a companhia e que está acarretando em consequências. A carteira de crédito ligada ao acordo equivale a cerca de 2 bilhões de reais, que representa um percentual mínimo em relação aos 54,3 bilhões em créditos concedidos pelo Banco do Brasil no último trimestre. O que não vai mudar é que o Banco do Brasil mantém sua responsabilidade com os cartões já emitidos e eles continuarão ativos e sob a gestão da instituição, sendo que o Banco do Brasil, com as ações BBAS3, nessa cotação dos R$ 27,23, e que aliás a cotação caiu recentemente, ainda assim os acionistas comemoram uma valorização do seu patrimônio em 21,70%, numa empresa que está com um PL incrivelmente descontado de apenas 4,77 e um PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 11% abaixo do seu valor patrimonial e um dividend yield de 7,08%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito dessas matérias, dessas empresas e o que vocês estão fazendo agora. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.